na medida que a gente vai se debruçando na nossa vivência, no dia a dia, a gente se depara com várias coisas, várias situações que faz com que a gente enxergue ou não onde é que a gente pode ganhar e onde é que a gente pode perder. E geralmente, como é de costume, a gente sempre vai optar por aquelas decisões ou por aquelas situações específicas que fará com que venhamos a ganhar algo ao ter tomado aquela decisão. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu me deparei com um concurso que estava para acontecer, no qual já tinham adiado o prazo de inscrição, adiado não, no caso prorrogado o prazo de inscrição, e eu havia olhado para aquilo ali como uma oportunidade de me dar bem. Eu estava engajado em procurar aulas no YouTube a respeito da Guarda Municipal, do concurso, né, que terá para a Guarda Municipal de Paulista no ano que vem, 2026. E eu me deparei com um vídeo de um rapaz falando sobre esse concurso, sobre a inscrição para esse concurso que iria ter, da OGMO, o órgão gestor da mão de obra portuária aqui de Recife. Então eu tive a intuição de que seria uma boa oportunidade para mim, tendo em vista que um tempo atrás eu tinha pensado, na verdade, eu tinha me perguntado como é que a pessoa faria para poder trabalhar dentro do porto, ou quais seriam os requisitos que fariam com que a pessoa conseguisse estar apta a trabalhar no porto. Minha resposta veio nesse vídeo que eu vi, não sei se por acaso, se por algum motivo de força maior, fica ao critério de vocês. Eu atribuo ao mero acaso. Não foi ao acaso porque eu estava vendo assuntos relacionados ao que o YouTube tinha me sugerido. Então, de certa forma, não foi totalmente ao acaso. Mas enfim, eu vi aquela oportunidade e eu decidi entrar de cabeça. Aí foi o que eu fiz. Eu fiz a inscrição, faltando, se não me engano, 2 dias para findar o prazo de inscrição. E fiz o pagamento, se não me engano também, foi no último dia para se pagar o edital, o concurso. Então eu estudei basicamente 1 mês e meio, entre o período que eu fiz a inscrição, o pagamento e para quando aconteceria a prova. E eu consegui me classificar para o TAF, porque para além da prova objetiva, a próxima etapa do concurso, processo seletivo, seria o TAF, né, o teste de aptidão física, dentre os quais teria uma prova de compressão manual feita através de um dinamômetro, que até então eu nunca tinha visto na minha vida. E além desse teste de compressão manual com dinamômetro que eu acabei de citar, também tinha o teste físico de corrida, que seriam 2 km em 12 minutos, 20 flexões no estilo remador, para ser executados em 1 minuto, flexão de braço, 20 flexões para ser executado no prazo de 1 minuto, e um tal de banco de Wells, que até então, assim como o teste de compressão manual feito pelo dinamômetro, que eu desconhecia totalmente a existência, que é um teste pelo meio do qual você consegue ver o quão você é flexível.
Então, foram testes que a pessoa que passou pelo processo de conseguir pontuação necessária na prova objetiva e que seria classificado, faria. E foi o que eu fiz. Bom, o que eu fiz não, porque no caso eu só fiz um. Que todas as provas seriam de cunho eliminatório, sendo que a primeira das 5 que eu citei foi justamente a de compressão manual com dinamômetro. Que, como eu falei, pela segunda vez, eu não tinha tido contato até então. Eu tive antes de eu entrar para fazer a prova, que foi no campus da IFPE. Então eu tive contato com o pessoal do sindicato dos estivadores que estava lá. E eu não falei, mas o concurso era para estivador e capataz. E conferente também, do órgão gestor, né? Que organiza a mão de obra portuária. E eu fiz o teste, o concurso para me tornar estivador. Então o pessoal do sindicato dos estivadores estava lá na frente para dar um apoio para o pessoal que foi fazer o teste físico. Então teve lá o pessoal com caixas de isopor, com água, isotônico, barra de cereal, e para dar um apoio ao pessoal, né? Um apoio material e um apoio moral também para as pessoas que fariam o teste físico. E além disso que eu mencionei, eles estavam também com o equipamento dinamômetro, o famigerado dinamômetro que até então eu não tinha tido contato, e eu tive lá fora. E para minha decepção, para minha grande surpresa, bom, não foi uma surpresa no todo, porque como eu não tinha tido contato até então com esse equipamento, eu meio que menosprezei o potencial dele de me eliminar logo de cara, tendo em vista que eu acreditei que eu pudesse ter força suficiente para poder apertar o equipamento e em eu apertando eu pudesse fazer a pontuação que seria de 41,8 quilogramas força para poder estar apto a seguir com os outros exercícios que teriam banco de Wells, flexão, abdominal e corrida de 2 km. E lá fora, quando eu tive contato com aquele equipamento, eu vi que eu não consegui de forma alguma alcançar a marca exigida no certame, do edital, no caso. Eu não consegui de forma alguma chegar nos 41 pontos, 41,8 kg força para poder estar apto a prosseguir. E tem todo um esquema para se fazer, você tem que segurar o equipamento de modo que o seu antebraço e o braço façam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e de modo que o seu braço esteja encostado no corpo, na parte lateral, o que dificulta o movimento, fazendo com que você tenha que colocar uma força compressora a mais para poder atingir o limite lá exigido, né, o mínimo exigido. Então eu já entrei meio que desesperado, sabendo que eu seria eliminado em algum momento dos testes, né? Pois eu não sabia qual seria a ordem da execução das provas. Quando lá dentro eu fiquei sabendo que seria o dinamômetro o primeiro, aí foi que eu disse, agora ferrou. Não vou nem chegar a fazer os outros testes para os quais eu de fato tinha treinado, sendo o banco de Wells e o dinamômetro uma exceção. O banco de Wells porque eu sabia que eu poderia ter flexibilidade na coluna o suficiente para poder cumprir com o mínimo exigido do certame. E os outros, os demais, flexão, abdominal e corrida que eu tinha treinado, eu sabia que eu tinha chegado minimamente
preparado para conseguir fazer tudo conforme o certame, o edital tinha pedido como requisito para poder se bater todo o TAF. Então me bateu o desespero de saber que eu ficaria logo no início. E ter passado por essa experiência, depois de ter pago R$ 350 para poder fazer um exame ergométrico, um ecocardiograma e uma consulta ao cardiologista, para poder mostrar para o pessoal da banca examinadora que eu estaria apto para poder realizar o TAF, de modo que eu não viesse a sofrer nenhum tipo de mal súbito, como aconteceu com um participante que concorreu para a vaga realizada para a OGMO, lá de Paranaguá, onde o rapaz veio a óbito, né, através de um mal súbito, e que a partir daí em diante foi exigido esse tipo de exame. Então eu gastei R$ 350 para participar de uma prova física, de um TAF, na qual eu só tive a oportunidade de ver o quão eu era incapaz de poder chegar no mínimo exigido para poder dar prosseguimento para a realização das outras provas. E como eu falei, a lição que eu tiro disso é que não menospreze em momento algum nenhuma etapa do que está lá no certame, do que você tem que fazer, do que você tem que passar para poder estar apto a prosseguir para as outras fases. E para além de concurso público, para além de TAF, né? De prova física, de teste de aptidão físico, para além de tudo isso, isso também me ensinou que eu devo olhar todos os detalhes, ou todos para os quais eu consegui me atentar, em relação não só a isso, mas em relação à minha vida também. Porque tem certas coisas que, por menor que elas pareçam, por mais insignificantes que elas pareçam ser, vale a pena a gente dedicar nossas atenções, nossa atenção, olhar para aquilo e ver que aquele pequeno detalhe pode fazer toda a diferença, né? Para que você consiga dar um passo adiante no que quer que seja que você venha a fazer. Eu confesso que eu fiquei triste, fiquei mais de uma semana tentando digerir esse baque, que para mim foi um baque. Assim, mesmo tendo sido um concurso para o qual eu nunca tinha sequer cogitado que um dia viesse a fazer, porque meu foco estava para a GCM, que vai acontecer, e isso fez com que, de certa forma, eu até me desmotivasse a continuar estudando para vir a fazer essa prova da GCM, que será no dia 11 de janeiro de 2026. A gente ainda está em novembro, daqui a pouco o mês termina e a gente já entra em dezembro. E o prazo para estudar, para ver os assuntos que tem que ser vistos, está se encurtando cada vez mais. E ter passado por a experiência acabou me desmotivando, de modo que me fez repensar se eu faria esse concurso ou não. Mas, como eu disse, quando a gente começa a se ater a detalhes, a gente acaba percebendo que não é porque a gente cometeu um erro lá atrás, por não ter atentado, prestado atenção a um pequeno detalhe, que a gente não deva continuar e usar desse erro como um combustível para fazer com que a gente faça melhor nos próximos passos que a gente vier a dar lá na frente. De modo que a gente venha a aprender e que a gente não cometa os mesmos erros. Novos erros a gente cometerá, não tenha dúvida disso. Mas que esse erro passado não seja motivo para desistir do que quer que seja, não só no âmbito de concurso, não só no âmbito de estudo, mas no âmbito
pessoal, no âmbito relacional, no âmbito espiritual, em qualquer âmbito que seja, que norteia a sua vida e na qual você olha, você tem como propósito de vida, como propósito de existir, como propósito, como um fator motivador, né, que te faz levantar da cama e recomeçar o ciclo, né, mais uma vez, mais um dia. E que nossos erros, que esse erro possa, que o relato desse erro que eu cometi, de não ter procurado dar a devida atenção a uma coisa que tinha um potencial, que não só teve o potencial de me desclassificar, como me desclassificou da prova que eu estava fazendo, do TAF que eu estava fazendo, como desclassificou outras pessoas também, outros participantes. Que isso não seja um motivo, que a falta de atenção para uma coisa que te atrapalhou seja um motivo para que você venha desistir por causa de uma coisa que poderia ter sido totalmente evitável. Acabou sendo inevitável a minha desclassificação, mas foi uma coisa que no final das contas eu percebi que só dependeu de mim, ter sido classificado ou não. E a lição para mim que fica é essa: não desconsidere nenhum detalhe, não desconsidere, não menospreze, por mais pequeno ou por mais inútil que seja, não menospreze, porque pode fazer toda a diferença lá na frente.